Falando de Vida. Oferecimento Anjofer, materiais para construção. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. Meio-dia mais 15 minutos. Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição aqui do programa Falando de Vida. Hoje, quinta-feira, dia 10 de outubro de 2019. Já agradecendo aqui os nossos ouvintes também que nos prestigiaram no Bazar da Paróquia Espírito Santo. Graças a Deus, aí um bom resultado das 9 da manhã até o meio-dia. Com muita doação também chegando, muita gente prestigiando a Rádio Mensagem. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe aí a sua boa vontade também. Nós seguimos aqui com o programa Falando de Vida, hoje dia 10, e o programa Falando de Vida tem a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a coordenação de jornalismo e produção de Donizete Eugênio, a mesa de som é de Antônio Márcio Buim e a direção é do padre Luiz Fernando Soares. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre trazer para você, ouvinte da Rádio Mensagem, entrevistas sobre assuntos que interferem diretamente no seu dia a dia. Falando de Vida. E o tema do dia. Ao nascer, a criança tem dependência total da mãe. Não sobrevive sem os cuidados e o amor que recebe tanto da mãe quanto do pai. A ação da mãe é mais importante nos primeiros meses de vida, principalmente para aquelas que amamentam seus filhos, criando uma dependência benéfica entre eles. Na medida em que vai crescendo e aprendendo a viver por si mesma, a criança precisa receber valores que são necessários para a vida. Estes são repassados pelos pais, que têm a consciência de que é preciso educar para ter um filho bem formado para a vida. Novamente, a figura da mãe tem uma importância decisiva, pois ela precisa dar amor, atenção e carinho, mas também precisa corrigir os erros e ensinar o que é necessário para que esta criança estude e cumpra com suas obrigações desde cedo, aprendendo a ser responsável. Muitas mães são muito permissivas e não impõem limites necessários para uma boa formação. Esquecem que todos seguimos regras e cumprimos determinações, uma vez que as leis existem para guiar os cidadãos e estabelecer condições de vida em sociedade. Muitas outras atendem a qualquer pedido do filho, mesmo que isto lhe custe abrir a mão de algo importante para a família. Educar os filhos com amor, carinho e limites. Hoje no Falando de Vida. Nós estamos aí na semana, da criança, dia 12, trazendo alguns temas também ligados às crianças, às famílias. É um desafio, minha gente? Não é fácil não, Quem é pai e mãe sabe, Buim? É difícil, vale a pena, mas é uma luta diária, E não há respostas prontas. O que há é a boa vontade do pai e da mãe de estar em constante desenvolvimento, Aprendendo com os fatos, com o seu passado, com o seu presente, principalmente na observação da criança. E hoje, para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui, mais uma vez, com muito carinho, doutora Valéria Ribeiro, que é coach familiar, especializada em psicologia e desenvolvimento humano. Doutora, muito obrigada, seja bem-vinda mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Ana, boa tarde a todos os ouvintes. E você, claro, participa conosco, mandando sua pergunta pelos telefones 3954-3010 ou 3011, ou ainda pelo nosso WhatsApp, que é o 97411-0125. Doutora, o nosso tema hoje é possível educar os filhos com amor, carinho e limites nos dias de hoje, A gente está sempre batendo nessa tecla aqui porque a gente percebe hoje, com um pouco mais de informação, a consequência da negligência desses pontos na criação de um adulto, O adulto, ele sempre traz isso muito forte. Sim, na verdade, quando a gente pensa em educar alguém com carinho e amor,
a gente tem logo a ideia que se a gente vai dar amor e carinho, essa criança vai poder fazer tudo. Vai ter permissão para tudo, ela não vai ganhar nãos na vida, e isso não é uma verdade, né? É possível você dar amor, dar carinho para o seu filho, mas também colocar os limites. Porque, na verdade, Samitiba já falava isso, né? Que quem ama, educa. Então, na verdade, quem ama, põe limite nos seus filhos. E isso é muito importante a gente estar fazendo no dia a dia. A grande questão é que os pais, muitas vezes, eles se perdem na mão, no equilíbrio disso. E eles não sabem muito quanto que é o amor e quanto que é, na verdade, a permissividade dessa criança estar fazendo tudo, né, permitindo tudo. Além de que nós sabemos que hoje muitos pais, né, a gente já falou várias vezes aqui, carregam muita culpa, né, por conta de trabalhar fora, de passar muito tempo longe, e daí eles acham que a forma de demonstrar amor é dar inúmeros presentes, é deixar a criança fazer tudo o que ela quer, porque assim essa criança vai amar essa mãe e esse pai. E na verdade a criança, quando ela não tem limites e o pai e a mãe têm essa permissividade, a criança na verdade não se sente amada. É muito pelo contrário, né? Essa criança vai se sentir solitária, vai sentir que ela não tem importância e que não se importam com ela, que ela não faz diferença. E as crianças normalmente que a gente põe limite e tudo mais, elas acabam dando uma resposta, né? Sim, sentindo que elas são mais amadas, porque da forma que a gente coloca o limite, a regra, né, ou o compromisso, qualquer nome que a gente possa chamar, isso significa que a gente essa criança sente que você está cuidando dela e que ela é importante, né? E limites e regras, apesar das pessoas acharem que é ruim, isso dá segurança para a criança. Rotina, né? Sim, né? Isso é muito importante para a criança, essa coisa da gente estar fazendo esse trabalho, né? Alguém se importa, esse senso do alguém se importa com alguma coisa, né? Sim. Uhum. Então a gente precisa tá revendo essa posição, né? Porque na verdade o que aconteceu que as gerações anteriores a gente veio de pais muito autoritários. E daí a gente associa regra, limite ao autoritarismo. E regras e limites não tem a ver com autoritarismo. Tem a ver com a gente conviver em sociedade mesmo. Porque você imaginou se a sociedade toda fosse sem regras e sem limites? Seria o caos, né? Então, nós adultos temos plenas consciências do quanto é importante a gente ter regras e ter limite, respeitar o espaço do outro, né? Para que a gente tenha uma boa convivência. E isso a gente tem que ensinar lá para as crianças, a gente começa ensinando, colocando regras e limites durante o processo educacional, porque se a gente não faz isso, quando esse adolescente quando chegar na adolescência ou no jovem adulto, né, a gente vai ter muitos problemas e que a gente pode olhar aí na televisão, abrir um jornal, na internet, que você vai estar lá vendo os casos de muitas vezes de crianças e jovens que não tiveram limites, né? Não foi colocado regras e limites durante o processo educacional. Doutora, um outro ponto também, para abrir aqui o nosso assunto, a gente está falando de educação com amor e carinho, né? O pai e a mãe, quando tem aquele primeiro filho, só falta morder o pezinho e beija, abraça e tira foto. O cheiro do meu filho, né? Igual cria, né? Sim. O cheiro do meu filho. E isso vai se perdendo ao longo do tempo, né? Até ali os 2, 3 anos, 4 anos, chega uma hora que a criança entra na escola, já começa a ter vergonha dos pais. Ou pior, a criança nunca teve isso, nem quando era bebê. E alguém diz uma vez, né, a menina principalmente, que tem muita dificuldade, o homem para dar carinho a uma menina, e a menina que necessita daquele carinho, atenção do pai e não tem. E alguém diz, a menina que não senta no colo do pai, senta no colo de qualquer outro homem, né? E eu paro muito para refletir em relação a isso. No sentido dessa ausência de paternidade para a menina, sobretudo, no afago mesmo, no afeto, sabe? De falar, minha filha, você é importante, minha filha, você está... O homem tem muita dificuldade disso, né, também. Isso é uma coisa que está mudando, né, Ana? A gente... Está mudando, exatamente.
a gente veio de uma sociedade muito machista, né? E mesmo essa, vou dizer assim, segregação, separação, mulheres de um lado, homens do outro, era como a gente chamava. Mas isso tem a ver com machismo, não? Cobre da Luluzinha, na verdade é uma coisa cultural, né? Dessa coisa, o que é de homem, o que é de mulher, né? Então a educação dos filhos cabia à mulher e não ao homem. O homem era só o provedor, né? E agora com essa coisa da mulher estar no mercado de trabalho também, então começa a acontecer essa mudança, que na verdade as atividades precisam ser divididas, porque a gente sabe que ainda há muita mulher que trabalha o dia todo e chega em casa, ela tem uma jornada dura, porque ela ainda tem todos os afazeres da casa, né? E a gente sabe o quanto isso muitas vezes adoecem essas mulheres, né? Com N problemas de saúde. Mas assim, a gente vê mudanças nos homens hoje, principalmente os mais jovens, os pais mais jovens hoje. Você já vê mais pais em porta de escola, em reunião, né? Porque antes isso tudo era uma atividade que quando você ia era tipicamente feminino. Feminino, né? Absolutamente. Né? Agora não, né? Agora você já vê pai que sai para passear com os filhos. E causa menos estranheza, né? Sim, sim, né? A gente já vê pais que ajudam suas esposas a trocar um bebê, né? Eu digo isso porque meu marido foi muito participativo durante o processo de educação, né? Porque houve algumas épocas que eu estudava, e eu estudava ainda em outra cidade, que eu estava fazendo mestrado, e é claro que eu não ficava a semana inteira fora, mas vamos lá, um dia na semana eu chegava em casa às 9 horas da noite. E nesse dia ele tinha que sair do trabalho, ele tinha que ir para casa para a empregada ir embora e para que ele assumisse as crianças. Quando eu chegava às 9 horas da noite, ele tinha dado banho, ele tinha dado janta, as crianças estavam trocadas, quem mamava já tinha mamado. Então, assim, eu reconheço tudo isso que ele fez, porque se ele não fosse meu parceiro nisso, possivelmente eu não teria estudado, ou como eu continuo estudando até hoje, não estudaria como eu estudei. Porque, na verdade, eu só fui capaz de fazer isso porque eu tinha um homem... Houve uma parceria, né? Sim, que estava do meu lado e dizendo assim, não, é seu sonho, então vamos dividir, a gente se ajeita. Como também há muito, assim, o que ele quer, né? O trabalho dele que ele viaja muito. Então, assim, muitas vezes eu tenho que ficar sozinha com as crianças também por conta dele viajar a trabalho. E daí tudo bem, a gente não vai ficar nessa cobrança um do outro porque entende, um é trabalho. Parceria, né, doutora? Sim, sim. E isso é muito importante, né? E é importante para os filhos, porque filhos que crescem vendo os pais fazer isso, eles também já vão ser melhores mães e melhores pais e vão criar filhos diferentes. Isso com toda certeza. E é engraçado, porque esse dia eu estava conversando com a menina, porque eu tenho um casal, estava conversando com a minha caçula, e a gente estava falando dessa coisa do machismo, do homem, do ajudar, né? E minha menina estava falando de como eu criei o meu filho mais velho. E ela já fala que ele já é um menino diferente, considerando o padrão masculino que a gente conhece, né? Ele já é um menino mais que tem permissão para chorar, ele tem permissão para dar abraços. Permissão interna, né? Ele mesmo se deu essa permissão. Isso, né? Então, mas isso é porque ele viveu no meio desse, né? Os irmãos mesmo, os homens da família do meu marido, eles se beijam quando se encontram, né? Dão um beijo no outro. Então, quer dizer, não é aquela carga de assim, olha que coisa feia, não que será que é? Será que não é, não? São irmãos e, na verdade... se amam, né? E não tem vergonha de amar, sim, né? Sim. Que coisa linda. Então, isso é muito importante. A gente precisa mostrar isso para os filhos, né? Porque enquanto eles veem também essa coisa do carinho entre a gente, eles vão aprendendo também a como dar carinho, né? E esse espelho, ele também começa a entender
que naquele ambiente existe carinho, existe amor, e isso é importante para essa criança. Muito legal. É como se blindasse, né, do mal. O mal é o mal, né? O mal, o mundo, tudo que a vida traz, infelizmente. Mas quando você tem essa certeza de, não, aqui é meu porto seguro, aqui eu posso respirar fundo. Sim. Isso que a doutora falou é muito importante, né? Até falei dessa dificuldade de dar amor. E como que esse suposto machismo está enraizado dentro da gente, meu povo? E não é dentro da gente dos homens, não, né? Das mulheres. Sim, eu vou falar aqui uma historinha rapidinho para vocês. O meu amigo jovem, tem mais ou menos a minha idade, tem uma menina de uns 4 anos e acabou de nascer um menininho. Menininho tinha acabado de nascer. E eu, ingenuamente, cheguei para ele e falei assim, e aí, tá feliz agora com o seu companheirinho? E ele virou para mim categoricamente, é uma pessoa muito tranquila, virou assim para mim e falou assim, não, eu já tenho minha companheirinha. Né? E eu fiquei passada, eu falei assim, nossa, que resposta profunda, porque assim, veja, o racismo não, o machismo estava em mim, né? Ele deu uma resposta, a naturalidade dele impressionante. Não, eu já tenho minha companheirinha. Né? Agora vem mais um companheirinho. Né? Quando que a gente imagina? Então, assim, às vezes tudo está enraizado dentro da gente, né? Então, quando a gente fala machismo, parece que a gente está pegando os homens e colocando na parede. Não, machismo de homens e mulheres. Né? Na verdade, se há muitos homens machistas, a gente tem que lembrar que ainda que a maior parte da educação cabe às mulheres. E somos nós que criamos eles, exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que cuidar do como a gente educa, porque a gente cria gerações. Exatamente, né? Muito bom. A gente vai um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui dando alguns pontos que a doutora elencou aqui pra gente, falando dessa questão do amor, né? Do amor e do saber amar também, que é muito importante nesse ambiente familiar com os filhos. Nós voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem, programação de qualidade é aqui. Ei, psiu! Agora você tem a oportunidade para reformar ou construir a sua casa. Anjofer Materiais para Construção. Variedades em hidráulica, elétrica e portas e janelas em alumínio com o melhor preço. Bom atendimento. Faça-nos uma visita. Rua Carlos de Campos, 797, Parque Itamaraty, sentido Santa Branca. Telefone 3952-6330. Zap 98807-0400. Anjofer Materiais para Construção. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Meio-dia mais 34 minutos, de volta com o programa Falando de Vida, hoje conversando com a doutora Valéria Ribeiro, coaching familiar, especialista em psicologia e também desenvolvimento humano. Doutora, tem alguns pontos que foram elencados aqui, que eu estou dando uma olhadinha, dizem respeito justamente a essa matriz de educação, né? Dessa necessidade de desenvolvimento e como cantou aí os Paralamas do Sucesso, aprender a amar, né? Aprender a amar é saber deixar alguém te amar, né? E tudo na vida tem uma escolinha, até o amor, né? Sim. A gente acha que não, né? A gente acha assim que a coisa vai simplesmente acontecer. Eu acho que houve tempos que a gente até pensou que a gente aprenderia fazendo, como eu aprendo a educar educando, né? Mas assim, a gente talvez tenha cometido muitos erros. Mas hoje você tem muito mais acesso à informação, diferente dos nossos pais, que era muito difícil o acesso à informação, né? Alguns dos nossos pais nem televisão tinham em casa. Quem tinha a Barça era muito rico. Barça é enciclopédia Barça, né? Quem não sabe, tem gente que não sabe o que é Barça. E daí é assim, a gente precisa saber que hoje a gente precisa aprender um pouco mais a como educar os filhos, né? Não dá simplesmente para sair educando e vamos por tentativa e acerto, ou tentativa e erro, porque a gente talvez erre muito mais do que acerte e talvez os erros possam ter consequências lá na frente. Então a gente tem aí, por exemplo, um primeiro tópico que é amar incondicionalmente. Estou dando uma olhadinha aqui. Amar pelo que ele é e não pelo que ele faz. A primeira situação ali que seja criançada que apronta. Então, né? Porque assim, normalmente às vezes a gente quer amar fala assim, eu amo meu filho porque ele é o melhor aluno da sala. Você está amando ele porque ele faz. E o dia que ele não for o melhor aluno da sala? Eu amo ele porque ele é bonzinho. Você está dizendo, você está dando uma razão.
Você não ama ele porque ele é quem ele é, porque às vezes ele não vai ser tão bonzinho, e a hora que ele não for E aí ele vai bonzinho. fingir ser porque ele necessita daquilo, né? Sim, sim. Então, a gente precisa cuidar um pouco, né, dessa coisa, do que é o amor incondicional. Eu amo a pessoa porque ela é simplesmente uma pessoa. E é um pouco do que Jesus diz na Bíblia, né? Que a gente precisa amar o outro, não julgar, né? Uma coisa que a gente tem tanta dificuldade em fazer no dia a dia, e a gente faz isso com os nossos filhos, né? Que muitas vezes quando eles fazem qualquer coisa, a gente vai lá e diz coisas que talvez a gente não gostaria que ninguém dissesse para os nossos filhos, né? E não são os outros, são a gente mesmo que diz, mesmo, né? A gente desqualifica e tudo mais. Por que você não é igual ao seu irmão? Isso aí dói, né? De ouvir, né? Verdade. Seu irmão, olha o seu irmão, como ele, ou irmão, ou primo, né? Ou Ó o como ele é vizinho. inteligente, como ele é bonzinho. Agora você né? Não precisa nem dizer mais nada o que é você. Não precisa falar nem o que é. Né? Porque assim... O cocô do cavalo do bandido, como a gente costuma dizer, né? A criança se sente nada. Sim, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse amor, né? Porque esse amor também, ele inclui estar presente, ajudar, se colocar no lugar da criança e respeitar essa criança, porque a gente acha que a criança tem que nos respeitar, mas a gente acha que não precisa respeitar a criança, né? No mês passado acho que a gente estava falando, até quando eu estive aqui, dessa coisa do brinquedo, que às vezes, assim, tudo que a gente tem como adulto, se o outro quer, a gente dá para o outro? Não. E por que a criança que tem um brinquedo e ela não quer emprestar para o amiguinho, ela é obrigada a emprestar? Se nós como adultos não fazemos isso, se alguém chega e fala assim para você assim, você tem um carrão, me dá seu carrão que eu quero dar uma volta nele. Você não vai dar o seu carro para ele, você vai falar assim, imagina, ele bate meu carro, não sei o que, daqui a pouco eu que vou ter que consertar, eu vou ficar com prejuízo. Você não vai dar. Agora, o seu filho tem um brinquedo, ele gosta do brinquedo. O brinquedo do seu filho é como se fosse o seu carrão, né? E daí você fala assim, não, empresta para o amiguinho, deixa o amiguinho brincar um pouquinho. E o seu filho fala assim, não vou dar. Então, o que a senhora está falando aqui é empatia, né, doutora? Porque a empatia é um exercício que vai te ajudar nos resultados. Não é questão de você, então a doutora está falando agora que eu tenho que incentivar meu filho a ser egoísta. Não é isso que a gente está falando aqui. Não, é muito assim, essa coisa assim, empresta para amiguinho, e daí, eu não quero emprestar. Você pode emprestar um pouquinho? Você pode emprestar um pouquinho, daqui a pouco ele já te devolve. Ou tem algum outro brinquedo, o amiguinho tem um brinquedo que você queira brincar, então vamos trocar, né? Ótimo. Vamos trocar. A gente precisa ensinar eles a fazer essa coisa do trocar, né? A política da vida, né? Sim, porque a vida é uma eterna política, né? Sim. E a gente precisa ensinar isso para os filhos. Mas assim, quando eu digo para ele que a criança já está chorando, está berrando, e eu continuo e vou lá e arranco ainda o brinquedo, a força da mão dessa criança, e dou para outra, né? Aí, que o seu filho, que sentimento esse filho fica? Primeiro, minha mãe não está comigo, né? Sim, Nós não o estamos outro juntos. é mais importante do que o outro é mais importante que eu, que saí da barriga dela. Sim. Né? Então, ou seja, assim, não tem valor nenhum. Né? Então a gente precisa fazer essa mediação nessas histórias para que aprenda, para que essa criança também se sinta respeitada, né? Não é só ela nos respeitar, porque o respeito é uma via de mão dupla. E isso vale para tudo, né, gente? Sim. Essa questão também de gritar com a criança, né? Tem gente que grita e nem percebe, né? É da pessoa mesmo, ela fala alto, grita, mas quando tem filho, continua naquele comportamento, a criança vai ser uma criança que grita. Mas muitas vezes aprendeu isso em casa, né? Mas tem que romper esse ciclo, sim, né, doutora? E ela aprendeu e ela não tem a percepção, né? Não tem a percepção. Tem um ponto aqui importante também, que é conhecer aí os principais comportamentos, né? Isso, né? Birra, manipulação, gritos ou agressões não devem ser recompensados. Porque às vezes a criança faz uma birra, começa a gritar porque ela quer alguma coisa. E você vai lá, o que você faz? Você dá o que ela quer. Você acabou de recompensá-la. Isso estraga. Isso estraga, porque ela diz assim, da próxima vez eu vou fazer de novo. Vou fazer uma birra que resolve tudo. Isso, né? Então, nesse sentido, é preciso estar atento para não ficar recompensando, né? Atitudes
erradas. Tem né? uma participação no telefone, Sim. a gente vai participar, daqui a pouco a gente volta com essa conversa aqui. Alô, boa tarde? Alô, boa tarde, Quem Ana Lu. fala? Então, é José de Arimateia, aqui no bairro de Santana. Tudo bem com o senhor, seu José? Ah, otimamente, vocês aí tudo bem? Tudo certinho, graças Eu a Deus. tava trabalhando aqui, limpando o telhado aqui tem Oi, segura aí, meu Deus. problema Toma com a cuidado. árvore. Problema com uma árvore aqui, mas a gente vai orando, né, Ana Lu? Uhum. E Deus sempre está disposto a intervir, né? As pessoas, às vezes, que não conseguem acompanhar o ritmo do Criador, mas Deus está sempre ao lado das suas criaturas, né? Com certeza, seu José. Então, eu estava lendo, por coincidência, a expressão de outubro do ano de 2015, Uhum. quando a gente estava prestes a acontecer o sino da família, Uhum. e quando o Papa esteve visitando aqui Cuba, né, Santiago de Cuba. Aí eu estava lendo aqui a matéria muito boa do Dom César, né, em outubro de 2015, no Expressão. Uhum. Ontem à noite eu estava dando a passada, por coincidência, estão falando aí de um assunto pertinente. Aonde que eu descobri alguns pontos aqui que eu gostaria de partilhar. Uhum. Como, por exemplo, uma frase do Papa: a família salva-nos de dois fenômenos atuais: a fragmentação, que é a divisão, e a massificação. Uhum. Como que os pais, por exemplo, ocupados da lida diária, como que eles vão ler os sinais dos tempos para eles intervir nessa questão aí, para evitar a fragmentação e a massificação dentro das famílias? Muito Como que boa. eles vão poder fazer a leitura dos sinais do tempo? E eu gostaria que a doutora aí fizesse uma abordagem mais sistêmica do caso, do assunto que ela está falando aí, desse para ser abordar mais sistematicamente aí. Ok, seu José, muito Boa obrigado tarde. pelas suas informações. O seu José de Arimateia trouxe uns pontos muito importantes. Ele falou da campanha passada de 2015, né? Que foi o sínodo da família, Da né? família. E se falava já muito forte de ideologia de gênero e outras coisas que afetam diretamente a família. Mas acho que até antes da questão de gênero, né, de ideologia de gênero, a gente tem aí um bombardeio de informações hoje para descaracterizar a família mesmo, né, Sim, doutora? é o que ele falou, né, da massificação, né, e dessa divisão que está acontecendo na família. É muito importante a gente lembrar que a família é o primeiro núcleo social que existe, né? E, na verdade, a gente não pode dar a conta toda por conta do que está acontecendo na sociedade. Nós, né, principalmente os cristãos, a gente tem documentos, vai à missa, o padre fala da importância que é a família e essa importância da gente estar junto, estar unido, né? A gente estar unido não significa que a gente vai passar 24 horas juntos, não significa que a gente vai fazer tudo junto, mas significa que a gente se importa um com o outro na família. A gente está prestando atenção em comportamentos, em atitudes, né? Então a gente sabe, a gente é capaz de ver quando um está feliz, quando está triste, a gente é capaz de estender a mão numa hora que as coisas não estão boas, né? A gente não empurra para fora, né? Porque hoje, às vezes, muitos pais têm tido atitudes que empurram seus filhos para fora, ao invés de acolher os seus filhos dentro de casa. Como os filhos não se sentem acolhidos, eles vão para a rua. Que é né? aquilo que a gente falou no comecinho, né? A falta desse afeto, né? Deu o exemplo da menina, mas vale para tudo, para menino Sim, também, né? Sim, né? E não é assim, né? Ontem mesmo eu estava vendo uma charge, né? Onde o pai falava para o filho e apontava assim: a porta da rua é a serventia da casa. Essa é clássica. Essa é clássica. Aí o filho vai lá, começa a arrumar as malas para ir embora. Ele fala assim: mas por que você vai morar naquele quartinho sujo, não sei de que jeito, alugado? É só para gastar dinheiro. Mas não. O que você disse anteriormente para ele? Que a porta da rua era a serventia da casa.
Não tá bom, vai embora. Não foi você disse? Então ele tá indo. Agora, assim, será que a gente é capaz, como pai e mãe, sentar e vamos dialogar? Como é difícil, né, doutora, dialogar? E dialogar, gente, muitas vezes ouvir o outro, né? Esse final de semana eu tive num retiro, Ouvir e entender, né? Ouvir e refletir sobre o que o outro disse, né? Sim, né? Porque eu tava num retiro esse final de semana das equipes de Nossa Senhora, que é um retiro de casais. E daí o padre Camilo da Sagrada Família estava falando, né, o que é o significado de obediência. E eu tinha na minha cabeça até então, né, e olha que eu já estudei bastante, que obediência normalmente a gente dizer sim, senhor, tá bom. E ele falou assim, obediência significa escutar. O outro fala e você escuta. Obediência vem da palavra escutar. Né? Eu falei, nossa, nunca tinha pensado a obediência desse jeito, né? Então, assim, será que a gente está ouvindo o que o outro está dizendo? Os filhos hoje estão gritando que precisam de ajuda, estão gritando para que os pais prestem atenção neles. E como eles fazem isso? Nas drogas, no álcool, na prostituição, com cabelo de 500 cores, tatuagens para tudo quanto é lado, né? Mandando com maus amigos. E muitas vezes é só dizendo assim, por favor, me olhe. Mas como ele não é olhado dentro de casa, ele vai achar quem olha ele na rua. E assim, se você só olha ele pelo lado negativo, você não é capaz de olhar seu filho pelo lado positivo, reconhecendo as qualidades, os princípios, os valores que ele tem. Se você não é capaz de fazer isso e você só reconhece ele pelo lado negativo, então ele vai fazer tudo que é negativo, que pelo menos é um jeito de você olhar. É doido isso, né? Você parar para pensar e falar assim, gente, mas o filho faz isso então para que o pai olhe? Mas porque quando ele chega lá com o cabelo azul, o pai fala assim, que isso? Né? Como assim você tá de cabelo azul? E daí quer dizer, o filho teve o que ele queria, a atenção do pai e da mãe. Por incrível que pareça, né? Sim. A doutora estava falando aí de birra. A birra, olha, eu não sei se eu tô certo, tô errado de fazer isso. Se eu não tiver, por favor, me corrija, doutora. Mas eu quero morrer quando a criança está dando birra e a pobre coitada da mãe tá lá, coitado, com a criança virando do avesso e alguém para olhar. Nossa, eu quero morrer. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, vocês não precisam ser mãe e pai para saber que aquilo é uma birra, a mãe tá sofrendo, não pode dar um tabefe na criança em público, porque senão já tá, né, nossa, batendo na menina em público. Não pode fazer. O que ela faz? Deixa a criança chorar até a hora que a criança cansa ou dorme ou alguma coisa. Então, o que você, cidadão, pode fazer para colaborar com esse momento? Não encare a mãe nem a criança. Finge que nada tá acontecendo. Porque a partir do momento que você encara, aí vem o julgamento social. Isso eu quero morrer, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa que eu vi um absurdo no shopping outro dia. A birra ao contrário. Eu passando ali no Vale Sul, no corredor das lojas, uma mãe, uma menina de uns 15 anos, pegou a menina, encostou na parede da loja, meteu o dedo na cara da menina. Você não vai comprar isso? Mas fazendo um escândalo, doutora, com a menina. Uma menina de uns 15 anos. Era uma birra ao contrário. Eu falei assim, gente, como assim? Que vergonha, meu Deus. Pra você ver, né? Imagine essa menina, como deve ser a autoestima dessa menina de 15 anos. Eu pensei a mesma coisa. Porque ela foi humilhada em público. E assim, a mãe acabando com ela, quase dando na cara dela. Então, olha pra você ver, o que a Bíblia diz que a gente deve fazer quando a gente precisa chamar a atenção de alguém? Primeiro, a gente chama a pessoa sozinha e conversa com ela. Se não surtir efeito, a gente chama mais uma pessoa para que juntos façamos isso, né? E se não der certo, daí ele diz, parta para a comunidade, para aquela coisa toda. Então, na Bíblia diz como a gente deve, né, essa coisa de, não é nem chamar a atenção, mas é orientar, né? Será que essa mãe, talvez, ao invés de dizer, você não vai comprar isso, não vai comprar aquilo, essa roupa não sei o quê, é você explicar por que aquela roupa talvez não seja adequada? Né? Talvez aquela mãe dizer assim, olha, minha filha, essa roupa que você está me pedindo, eu não sinto bem comprar para você, porque eu sinto, ela falando dela, não está falando da filha. Eu sinto que se eu te der uma roupa dessa, é como se eu tivesse, vou usar aqui, tá? Te empurrando para prostituição.
é assim que eu me sinto. Me sinto desconfortável em ver você expondo o seu corpo. Então, daí ela tá falando dela. E talvez a filha fale assim, mãe, mas não é isso, mãe. Talvez a filha dê um outro lado. E a filha não vai se sentir amedrontada, nem confrontada. A gente está num diálogo. Dialogando. Né? Fácil fazer isso? Não é fácil. Não é fácil. Mas assim, a gente tem que começar fazendo. Porque aos poucos o diálogo vai melhorando e as coisas vão funcionando melhor. E sabe o que eu fiz, doutora, nessa ocasião? Eu fui ali no segurança e denunciei. Eu falei assim, olha, o seguinte, tudo bem, bom dia. Aquela senhora lá tá fazendo aquela menina passar vergonha. Por favor, tome uma atitude. Aonde que é? Ele foi lá. Porque eu achei eu não quero saber se é mãe, se é pai. Eu falei assim, ó, sabe? Porque assim, acho que tudo tem limite, doutora. Assim, é igual você falou de respeitar os filhos. Não é permissividade, mas assim, quem quer respeito tem que se dar o respeito. Sim, como porque que você na verdade grita com a menina desse jeito? Uma mãe que age desse jeito com sua filha, possivelmente essa filha vai agir da mesma forma com a mãe. Exatamente. Porque assim, é o exemplo que ela tem. Né? Exatamente. Então a gente precisa estar cuidando dessas coisas porque é muito difícil e a gente vai errando muito. Por isso assim, né? Todo mês quando eu venho aqui, a gente vai falando de um tema, a gente está ajudando os pais, né? A irem aprendendo algumas coisas e, assim, se uma pessoa que está ouvindo a gente hoje dizer assim, eu consegui melhorar um comportamento que eu tinha, né? Eu já fico feliz porque o que eu compartilhei ajudou alguém. Com certeza. Né? Porque assim, eu acho que os pais hoje precisam de mais conhecimento para entender. Porque a gente sabe que os pais antigamente faziam o que essa mãe fazia. Né? Mas a gente sabe do dano que isso causa. Muito dano. Sim. Muita dificuldade. Vamos a um rápido intervalo, Buim? Daqui a pouco a gente volta, aí eu vou já elencar aqui esses pontos para a gente encerrar o programa Falando de Vida. São vários pontos dessa educação, comunicação positiva para com as crianças e os familiares. A gente volta já já. Estamos apresentando Falando de Vida. 1470, a frequência da evangelização. Ei, psiu! Agora você tem a oportunidade para reformar ou construir a sua casa. Anjofer Materiais para Construção. Variedades em hidráulica, elétrica e portas e janelas em alumínio com o melhor preço. Bom atendimento. Faça-nos uma visita. Rua Carlos de Campos, 797, Parque Itamaraty, sentido Santa Branca. Telefone 3952-6330. Zap 98807-0400. Anjofer Materiais para Construção. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Meio-dia mais 55 minutos, de volta com o programa Falando de Vida, já encerrando aí o nosso programa, e eu gostaria de pedir para a doutora Valéria, então, elencar alguns pontos, né, desse desenvolvimento que a gente traçou hoje. São muitos, né? Felizmente, a gente também vai aos poucos aí destrinchando ele aqui no Falando de Vida, mas eu gostaria de reforçar alguns pontos para a gente fechar, doutora. Sim, vamos lá, né? Então, tem várias coisas, né? Uma outra coisa é conhecer o desenvolvimento de uma criança. Então, a gente precisa saber o que é de cada fase da infância, né? O que é a primeira infância, o que é a segunda infância, o que é pré-adolescência, o que é adolescência. O que é característico. O que é característica de cada fase. É importante a gente conhecer porque a gente lida melhor com a criança. Buscar autoconhecimento, que é uma coisa que a gente já está falando aqui, né? Os pais precisam se conhecer, né? Se autoconhecer, fraco, né? Sim, o que tem de bom, o que tem de ruim, porque isso pode... Você está usando isso na criança. Uhum. Então, quando você se autoconhece, você sabe que tem algo que não é muito bom em você. Então, você tem a possibilidade de se autotrabalhar ou vai para uma terapia, trabalha isso e volta melhor, né? Para essa criança. Uma outra coisa é que comunicação positiva, né? Que é falar de maneira firme e clara, né? Principalmente quando estabelece regras. E não voltar atrás, né, doutora? E não voltar atrás, não pode voltar atrás. Falar firme e claro não significa gritar, né? Significa só impostar a voz e ter firmeza, e pode falar até num tom de voz baixa. É aquilo que muita gente fala assim, na minha época, meu pai só dava uma olhada. Isso, é mais ou menos isso, né? Meu pai só dava uma olhada. Sim, você já sabia, né?
E uma outra coisa que a gente precisa ensinar nessa comunicação positiva, lembrar de agradecer. Às vezes os filhos, né, que você pede alguma coisa, agradece ele. Obrigada por né? você ter trazido lá o copo para mim. Isso, né? E às vezes se você errou, eu já fiz várias vezes com meus filhos, quando eu passei do limite, eu fui lá e disse assim, ó, me perdoe, eu errei. Eu passei dos limites, eu não estou certa no que eu fiz. E contextualizar também é importante, né, doutora? Para desenvolver até a inteligência emocional da criança. Olha, eu errei porque nesse dia eu cheguei atrasada no trabalho, ou aconteceu isso com o meu chefe. Aí a criança, é verdade. Ela vai, né, criando uma inteligência. Sim, e isso ela vai aprendendo também a fazer, né? E é muito engraçado porque ontem meu filho, né, foi fazer prova prática do carro e foi reprovado. E daí ele saiu de lá muito bravo. E daí ele saiu dizendo um monte de coisa, não sei o quê. E eu só ouvi. E daí eu falei assim, ele vai voltar. Aí a gente foi para casa, almoçou e ele tinha que ir embora para Lorena, que para a faculdade. E daí ele chegou, daí quando a gente estava indo para a rodoviária, ele falou assim, mãe, desculpa, eu não devia ter dito tudo aquilo. Eu falei assim, não, tá tudo bem, eu entendi. Você estava bravo, você estava nervoso. Tinha um motivo, né? Foi o jeito que você achou para expor sua ira. Mas o importante é que agora você tá bem. E agora a gente pode conversar, porque na verdade a gente tem que tirar disso o que você aprende com isso que aconteceu. Frustração faz parte da vida. Então o que você aprende daqui para frente? O que você pode fazer diferente? Né? É só isso. Né? Uma outra coisa é envolver-se na vida dos filhos, né? Então, assim, a gente, de criança, a gente tem que ir lá brincar mesmo, né? Trocar experiência, procurar conversar, aquela coisa toda. Mas depois vai ter o tempo que é assim, os amigos, né? Conhecer os amigos dos filhos, trazer os amigos para casa. Gente, vai sujar a casa mesmo, vai deixar a casa bagunçada, vai dar trabalho. Mas isso é bom, isso é bom, né? Façam isso. Porque é importante construir memórias felizes, porque na verdade o que vai ficar não são os presentes caros que você deu na vida, mas sim os momentos felizes. E nem a louça suja, né? Que vai lembrar que vai, nossa, lá a tia, aquela tia lá que fazia um bolo pra gente, lembra que a gente assistia filme? Sim, né? Sim, né? Isso é muito bom. Use consequências positivas, né? Reforce, elogie, valorize. A gente tem tanta dificuldade em elogiar, de valorizar, né? De reforçar, ele fez algo bom, nossa, isso é realmente muito bom, porque daí você reforça o que é bom, a criança vai continuar fazendo, porque ela viu que ela é reconhecida pelo que ela faz de bom. Agora, se você só reforça o que ele faz de ruim, quando ele faz ruim, você lembra de ir lá falar, ele vai continuar fazendo o que é ruim. Então, você tem que decidir se você quer reforçar o que é bom ou o que é ruim, né? Muito bom. Uma outra coisa é dar regras, né? Então, assim, as regras devem ser consistentes, realistas e apropriadas à idade. Né? Então, assim, não adianta você dizer assim, você vai ficar 1 ano sem computador. Não vai, gente. Você não consegue deixar um ser 1 ano sem computador, não na geração que a gente está. Você vai dizer assim, você vai ficar 3 dias sem jogar no videogame. Você consegue fazer isso? Que ele não joga os 3 dias? Ele vai sentir e é palpável. Isso. Então tem que ser, se você vai pôr algo que é, vamos dizer, uma punição, tem que ser uma punição realizável para ele ver que o que você está dizendo é verdade, né? E não voltar atrás, né? Porque a criança, ela não é um robô. Então, o que acontece? Quando você põe uma regra, ela vai tentar quebrar essa regra. Porque, na verdade, ela vai estar te desafiando para saber qual é o seu limite, para ver até onde você vai. E se você se mantém com a regra ou não, né? Seja consistente, né? Que elaborar, né, regulamentos para os mesmos comportamentos. Então, vamos dizer assim, ela tem um tipo de comportamento. Daí, um dia você está feliz, a regra é uma. No outro dia que você está triste, a regra é outra. Então, assim, para aquele comportamento, né? Vamos dizer, o comportamento de birra. Num dia que você está feliz, tá tudo bem, ela pode fazer o que quiser, você dá. O dia que você está triste, você vai lá, você berra, você grita, você bate. Então, a criança fica desorientada, né? Do que é a regra mesmo, né? Da consistência sua. Seja o modelo moral. Então, é assim, você fala do seu filho, não grite, mas você está sempre gritando. Então, você tem que ser exemplo. Se você não é exemplo, seu filho vai fazer o que você faz. Lembre, né? Os filhos são espelho do que nós somos.
Então eles fazem normalmente, né, o que a gente faz. E educar para a autonomia. A gente precisa aos poucos ir ajudando nossos filhos a terem autonomia. É claro que a autonomia é de acordo com a idade. Então tem a idade que a autonomia vai ser amarrar um tênis, abotoar uma calça, até fechar pegar uma o zíper. madeirinha, né? Isso, Sozinho. né? Então, assim, essas coisas a gente vai dando autonomia, porque, na verdade, a gente precisa, como diz, uma hora deixar os filhos criarem asa e voar. E eles são feitos para o mundo, né, Isso, doutora? isso. Muito obrigada mais uma vez. Nada. Volte mais vezes aqui, viu? Sim, com certeza. Pelo menos uma vez por mês, né? Sim. Bom trabalho por lá. E você fica agora com a alegria, a comunicação de Marcos Floriano e o Comunicação Total. Uma excelente tarde de quinta-feira, hoje, dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós nos vemos na programação da Rádio Mensagem, a rádio da Diocese. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida. Falando de Vida. Oferecimento Anjofer, materiais para construção.